Deixar aqui a análise sobre esses dados para a nossa entrevista de agora. A gente conversa com a Silvia Matos, que é coordenadora do Boletim Macro e pesquisadora sênior de Economia Aplicada do FGV IBRE. Bom dia, Silvia. Obrigada pela sua participação aqui no CNN Money. Bom dia, Priscila. Bom dia, Thaís. É um prazer estar falando com vocês hoje sobre o PIB. Muito bem. Silvia, qual que é a expectativa, então, para esse PIB de hoje? O mercado espera, então, essa alta de 0,9%. Queria que você fizesse um panorama aí do que está puxando a atividade aqui no primeiro semestre e também trouxesse, por favor, as perspectivas para o segundo semestre. Bom, sem dúvida, eu acho que tem pouca discordância sobre esse resultado do segundo TRI, diferente do que foi, né, no primeiro TRI, havia muita divergência, muita incerteza, mas eu acho que está claro que o segundo TRI foi bem forte. Como você mencionou, Priscila, essa reabertura da economia, que começou em março, principalmente, a gente viu dados importantes em março, já do início do ano, mas abril foi muito forte, ou seja, essa reabertura da economia, principalmente do setor, né, setor voltado aos serviços presenciais, principalmente voltados às famílias, às empresas, teve um resultado muito bom e surpreendente na minha avaliação. Então, isso impulsionou muito o consumo das famílias. Então, do lado da demanda, o grande destaque vai ser o consumo das famílias, acelerando em relação aos dados que nós observamos nos outros trimestres. Então, dado que a minha avaliação é que há um impulso adicional, e sem dúvida, aí tem todos os efeitos, né, defasados da política monetária, os efeitos defasados, né, e também os estímulos, novos estímulos que ocorreram, né, ao longo do trimestre. Nós tivemos antecipação de 13º, né, do INSS e dos pensionistas, liberação de FGTS, isso tudo contribuiu, né, para o lado das famílias, esse consumo, e também nós tivemos também uma recuperação do investimento, porque o primeiro TRI houve uma queda muito forte do investimento, a gente sabia que seria mais temporário, ele pelo menos recuperou as perdas do primeiro TRI, voltando ao patamar de dezembro, e a construção civil, né, como vocês mostraram aí nas imagens, também contribuiu bastante nesse resultado que a gente vai observar. Mas, novamente, eu acho que tem efeitos muito temporários, que devem perder fôlego agora nesse segundo semestre, até porque a gente tem que lembrar que essa reabertura dessa economia, esses resultados positivos do primeiro semestre foram muito inflacionários. Então, aquela coisa, tem notícias boas e notícias ruins também, infelizmente, pela continuidade, a dificuldade de termos continuidade desse resultado tão favorável. É a contrapartida, né, Silvia, que não deixa de acontecer. Silvia, lendo o boletim macro, né, a parte ali de perspectiva para a atividade econômica que você escreve com seus colegas no IBRE, a gente nota que há uma percepção de desaceleração desse ritmo de crescimento até o final do ano e uma estimativa para o ano que vem bem menor do que os previstos, o resultado previsto para esse ano, inclusive pelo governo e pelo próprio mercado. Nós estávamos falando agora há pouco sobre o orçamento federal, não quero entrar na questão fiscal de você, de gasto público, mas a premissa do orçamento é de um crescimento de 2,5% para o ano que vem. Queria entender com você se isso é possível na sua leitura. Bom, Thaís, possível é. A pergunta é se é provável, né? Sempre a gente pode imaginar um cenário possível, mas a probabilidade desse cenário de 2,5 seria um cenário extremamente otimista, ou seja, alinhamento de astros, o cenário internacional favorável, e nós estamos vendo aí todas as informações recentes, não só sobre a economia europeia, mas com a economia chinesa, Estados Unidos, ou seja, é o mundo inteiro desacelerando. Então, primeiro, né, eu acho que o primeiro aspecto é a gente conseguir acelerar, né, porque a gente está falando de uma manutenção de um ritmo muito forte num contexto internacional, seria muito, enfim, atípico, podemos dizer assim. E, por outro lado, né, a gente sabe que parte desse resultado positivo desse ano veio com muitos estímulos fiscais, e a gente percebe que isso não cabe na conta do ano que vem, ou seja, é um cenário que deve ter algum recuo desses estímulos, né? E, por fim, se não houver esse recuo, né, a gente tem que saber muito bem que a gente está combatendo uma inflação. E essa necessidade de combater a inflação é uma política monetária apertada. Então, os efeitos defasados da política monetária vai continuar tendo efeito. Tanto que nós estamos vendo os dados de crédito, por exemplo, o aumento do endividamento das famílias, do custo dessa dívida, ou seja, não tem mais espaço, né, para as famílias se endividarem. Então, nesse sentido, as empresas também sofrendo, né, agora observando, né, o aumento, né, de custos
do ponto de vista, né, de custo de crédito, ou seja, é natural uma desaceleração para o combate da inflação. Então, eu tenho muita dificuldade de colocar probabilidade no cenário. Teria que ser realmente, né, um ano muito atípico, no sentido, né, de um governo gerar uma expectativa muito favorável em relação a reformas e coisas do gênero, e o mundo também ajudar. Então, novamente, é possível, sempre é, mas a probabilidade desse cenário, eu diria que é muito, muito baixa. Silvia, muito rapidamente, que a gente está com o nosso tempo esgotado, mas você falou sobre a questão dos juros, né? Muitos economistas estão falando que os juros vão fazer o seu efeito completo mais para o fim do ano. E junto a isso vem todas as medidas de aumento de gastos que estão previstas pelos principais candidatos aí que estão liderando as pesquisas de intenções de voto. Qual que é o cenário que você prevê para o começo de 2023, com juros nas alturas, aumento de gastos? O que isso pode trazer de consequência para a economia? Bom, olha, se tudo continuar da forma como a gente espera, né, um cenário ainda muito desafiador do ponto de vista fiscal e uma inflação ainda, principalmente de serviços, né, a gente observa uma deflação, mas a inflação ainda muito resistente em serviços, até pelo conta desse boom no setor, a gente observa o quê? Que seria realmente uma desaceleração mesmo. Eu tenho muita dificuldade de ter uma aceleração ao longo de 23. E não há muito espaço, eu acho, no orçamento público para conseguir esse waiver, né, que nós estamos falando. Teria que ter realmente um compromisso muito grande de uma nova regra fiscal incrível, que eu acho que seria muito difícil mesmo. Então, acho que a minha visão é que realmente a gente vai ter que ter uma desaceleração, uma arrumação de casa para a gente poder pensar num crescimento mais forte, talvez, quem sabe, 24, esse 2,5%. Silvia Matos, que é coordenadora do Boletim Macro do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas. Obrigada, minha cara, pela sua participação aqui. Um bom dia. Obrigada a vocês. Bom dia a todos.